E aí, taverneiros, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem, quem vos fala é Vinícius Lima. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aqui nos assistindo. Esse programa que foi gravado, a gente não fez ao vivo. Mas, de todo modo, muito obrigado você que está aqui. Já peço antemão que você se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para o nosso crescimento. Dê um like nesse vídeo e, se possível, interaja conosco. Deixe seu comentário, a gente vai fazer um esforço. Eu e o Igor aqui, que é o nosso convidado, fazeremos um esforço para responder a todos vocês. Pessoal, o nosso programa de hoje, vamos falar sobre temas importantíssimos para a sociedade, que é a paternidade, que é a vida conjugal, como também o papel do homem nessa sociedade moderna. E para isso temos um super convidado, ele que já veio aqui no programa Taverna, quando a gente fazia na rádio ainda, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma imensa admiração, que é o Igor Teles. Ele é psicólogo, ele é terapeuta conjugal, ele é casado e pai. Então, vou dar aqui meu bom dia pro Igor. Bom dia, Igor, como é que você está? Bom dia, Vinícius. Bom dia você que está aí nos acompanhando. É uma alegria muito grande voltar aqui e trocar essa ideia com você, junto com os taverneiros. Excelente. Igor, mais uma vez, cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sempre quis trazer o Igor de volta aqui no nosso programa, porque o primeiro episódio foi fantástico, fazer esse repeteco. E para começar aqui nosso bate-papo, quem não assistiu o nosso primeiro episódio, eu gostaria que você falasse um pouquinho, de forma breve, sua trajetória, por que você se tornou psicólogo, como é que é o seu conceito de família, que você é um cara, a gente vê muito família, conta pra gente aí. Pronto, eu me formo em 2017 pela UNFIBA, pela Universidade Federal da Bahia, no campus de Vitória da Conquista, e comecei a clinicar pouco tempo depois da minha formação. Assim. Uma amiga minha, que era minha supervisora num dos estágios, ela começou a me indicar. E aí eu comecei a trabalhar com psicologia clínica, que era já uma vontade minha, era um desejo do meu coração. Em 2018 eu conheço o Ítalo Massili, né, ali no Instagram, e aí eu comecei a estudar um pouco mais a profundidade da alma humana, entendendo que aquilo que eu praticava não era a psicologia de verdade, né? Existia algo mais profundo do que somente as técnicas que eu utilizava em consultório. E aí foi quando eu comecei a me especializar, a buscar mais conhecimento. Em 2022, eu me especializo em psicologia tomista, a psicologia de São Tomás de Aquino. Em 2023, eu começo a, de fato, fazer aquilo que eu gostaria, né? Que era sempre, de alguma maneira, um sonho para mim, que era trabalhar com terapia conjugal. Então, eu comecei a trabalhar com o Wilson Salbego, que hoje é meu supervisor clínico, mentor, e a partir de então a gente começou a trabalhar juntos, dentro dessa perspectiva de restauração conjugal. Então, hoje eu trabalho com terapia conjugal e o meu foco é em terapia para os homens que desejam restaurar-se, que desejam amadurecer e que desejam restaurar o seu casamento, serem homens intencionais e presentes dentro do seu lar e, claro, como pais. Igor, você que lida diretamente com casais, geralmente o casal vai procurar terapia quando está com um problema. E sim, o seu foco é com homens. Na sua percepção, se você como psicólogo que lida com essa quantidade muito de pacientes, qual a principal dor desses homens? O que eles buscam e qual o principal queixume ali dentro do casal em relação a esses homens? A maioria das mulheres se queixa da ausência desses homens, e quando eu falo de ausência, não estou falando da ausência física, né? Porque eu compreendo que os homens, de algum modo, precisam estar ausentes fisicamente dentro de casa, porque eles precisam trabalhar, eles precisam prover, né? É uma das missões do homem. Só que existe uma ausência dentro de casa. Esses homens estão jogando videogame, esses homens estão omissos, esses homens não estão participando da dinâmica familiar, e aí muitos deles no telefone, muitos deles falando com outras mulheres, falando com outros homens, inclusive. Né? Esses homens estão ausentes dentro de casa, mas muito presentes nas redes sociais, muito presentes nos jogos online, viciados. Então, o que eu mais ouço das mulheres e dos homens é homens viciados em pornografia, homens viciados em jogos online, perdendo dinheiro absurdamente por conta disso. Tenho recebido cada vez mais homens com vícios de jogos, vícios em pornografia, homens imaturos e especialmente homens com muitas feridas na sua masculinidade porque não aprenderam a ser homens com seus pais, que obviamente também eram omissos, ausentes.
Então, o que a gente percebe é que muitos casamentos hoje não existem de fato, porque os homens estão ausentes, ou ainda estão se colocando no lugar de superioridade em que eles não querem servir, eles querem ser servidos pelas suas esposas. Então, eles não querem se sacrificar, se doar, se entregar, né? E eles acham que o mínimo que eles dão é suficiente. Aquele famoso, ele já trabalha, então não precisa mais fazer nada dentro de casa, porque ela é quem faz o restante das coisas. Então, a maioria das queixas que eu recebo são homens que estão se divorciando, ou há vias de um divórcio, porque estão totalmente frágeis, assim, fracos, sem propósito, sem uma perspectiva de vida, muito preguiçosos, omissos, ausentes, e aí suas esposas acabam ficando muito sobrecarregadas, cansadas, e perdendo essa admiração, esse respeito, esse amor, porque elas acabam tendo que tomar a iniciativa de muitas coisas. Eu dizia recentemente, se o homem deixa de ocupar o seu lugar, esse lugar fica vacante. E se fica vacante, alguém tem que ocupar. E na maioria dos casos, é a mulher que tem que ocupar o lugar de educadora, de gerente daquela casa, de administradora do lar, mas também de pai, de esposo. Então ela fica muito sozinha, enquanto o homem está querendo só sombra e água fresca. Ô Igor, você falou aí já de uma causa para ter como decorrência esse comportamento dos homens dentro do seu lar, ou seja, a falta de masculinidade, a falta de iniciativa, de sacrifício. Você falou que uma das causas é justamente o espelho, né? Não tiveram essa educação paterna e isso replica esse comportamento dentro de sua casa. Sim. Mas quais são os fatores, eu acredito que tem vários fatores que levam a isso, e qual o principal fator? Seria isso? Seria justamente esse replicar desse comportamento dos seus pais, ou é um conjunto de fatores? Explica pra gente, pro taverneiro, quais são os fatores realmente que são preponderantes para que esses homens não sejam homens dentro de casa. Vinícius, você que é taverneiro, acho que um dos principais fatores, claro, nós somos frutos de uma geração fragilizada, né? Nós somos frutos de homens frágeis. Mas não somente esse espelho, né? Essa reprodução, essa réplica do modelo parental, né? Do modelo de pai. Mas há uma construção, há uma engenharia que que era muito sutil anteriormente, mas hoje é muito descarada. Em que sentido? Antigamente, os homens não se percebia muito o ataque dos homens, mas os homens são os mais atacados. Eu vou lhe provar com alguns dados. Quem são as pessoas que mais consomem pornografia? Os homens. Quem são os homens que mais assistem futebol, consomem cerveja, enfim, os homens. Como é que são os comerciais de cerveja? Mulheres peladas, mulheres nuas, mulheres seminuas, sempre tem exposição de corpo. Como é que são os programas de auditório do domingo? Na nossa geração, quando a gente cresceu numa geração em que domingo se passavam programas de mulheres praticamente seminuas, né? A famosa banheira do Gugu, né? E tudo isso era exposto assim de manhã cedo, de tarde já. Logo depois do almoço isso já acontecia. Ontem eu vi um vídeo de uma criança de 8 anos agradecendo a Mamonas Assassinas, né? Logo depois do acidente que decorreu do falecimento da banda inteira, e ele agradecendo o Dinho, porque ele conheceu algumas coisas através do Dinho do Mamonas Assassinas. E aí ele falava do que ele conheceu, né? E aí ele foi citando alguns trechos das letras das músicas dos Mamonas Assassinas, e quando você ouve isso de uma criança de 8 anos, você fica assustado. Tipo, isso aí, eu fui conhecer o que era esse termo com 20 e poucos anos já, um menino de 8 anos falando isso. Ou seja, existe uma engenharia. Toda a engenharia social, percebe, é para que os homens se enfraqueçam e para que as mulheres se tornem o alicerce da sociedade. Perceba que, atualmente, os filmes de Hollywood, todos eles, se não todos, a maioria deles, fala sobre as mulheres
não precisarem mais dos homens. Note que as princesas da Disney, por exemplo, antigamente, todas elas tinham um príncipe. Todas elas eram frágeis, doces, virtuosas, todas elas. Se você pegar as princesas da Disney antigamente, os filmes da década de 30, 40, 50, todas elas vão te trazer alguma virtude feminina. Hoje não mais. Hoje as princesas da Disney são heroínas. Elas não precisam de homem. Elas não têm mais um par romântico. E ao contrário da virtude, dos modelos de virtude, o que existe? Mulheres que são heroínas, mas que são frágeis. Ou seja, abobalhadas, desengonçadas, e que vão aprendendo a serem mulheres fortes, né? Ao passo em que o filme acontece. Então, se você vê aí Encanto, Moana, Valente e todos esses, Frozen, todos eles protagonizam a figura feminina. Isso é um problema? Óbvio que não. Mas eles diminuem a importância do homem para a sociedade. Porque é exatamente o que eles querem fazer. Eles querem diminuir a importância do homem. Então, se você pega 80, 90, 2000, agora, 2024, a gente tem visto cada vez mais um enfraquecimento da figura masculina. Eu falava disso recentemente no meu Instagram. A figura masculina tem sido cada vez mais frágil diante das mulheres. Os homens que não chegam, os homens que não tomam iniciativa, os homens que nem sequer chamam para dançar. Algo bobo. Não chamam para dançar numa festa. Não tomam a iniciativa. Por quê? Porque eles têm medo de tomar toco. Porque eles têm medo de serem rejeitados. Então, os homens cada vez mais buscando aprovação, o que não é algo masculino, vamos dizer assim, essa busca de aprovação é muito infantil, né? É muito da adolescência, do momento infantil nosso. Um homem, né, não busca a aprovação dos outros. Um homem com uma personalidade forte, com uma personalidade firmada, ele não está nem aí porque vão pensar dele se ele está agarrado à verdade. Não importa se vão falar mal de mim ou não. O que importa é que eu fale a verdade, que eu viva a verdade, que eu seja escravo desta verdade. E o que nós estamos vendo são homens totalmente fragilizados e buscando aprovação o tempo todo. Então, isso é uma engenharia que expõe os homens à fraqueza moral, que expõe os homens à dopamina. Então, os homens ficam escravos da dopamina, ficam escravos de prazer, ficam escravos de prazer, de um prazer pobre, né? Os vícios, a pornografia, a masturbação, enfim, os vários vícios. Esse homem enfraquecido, ele vai cuidar de casa? Ele vai cuidar da casa? Ele vai querer sair de casa para construir uma família? Não, esses homens são os pais de planta. Esses homens são os pais de pet. Esses homens são desconstruídos. Esses homens têm vergonha e pedem desculpa por serem homens. É isso que está acontecendo hoje. Então, existe o fator da replicação? Sim, existe. Mas existe toda uma engenharia cultural, social, a nossa cultura, a arte, tudo isso, através de um discurso muito sutil, faz isso. As músicas, inclusive, falam disso. Né? Os homens são cada vez mais frágeis e, obviamente, as mulheres começam a ocupar o espaço que antes era dos homens. E não há problema nenhum no protagonismo feminino. Isso não é um problema. O problema é o enfraquecimento do protagonismo masculino. Quando o homem não toma mais o seu lugar, esse lugar fica vazio. Né? Eu volto a dizer, se o homem deixa o espaço vazio, alguém tem que ocupar. Esse é o grande problema. E nós estamos encontrando cada vez mais homens que são fracos, frágeis, que não têm essa força moral. E, obviamente, eles acabam ficando ali muito suscetíveis ao que a sociedade pede, ao que a sociedade quer, e isso vira um grande problema para nós. Excelente, Igor. E você falou dessa questão de engenharia, e eu me lembrei, você foi falando, eu fui me lembrando assim, da questão dos desenhos animados. Sim. Você pega, por exemplo, um Dragon Ball Z, que participou da nossa infância, inclusive, minha mãe, inclusive, não deixava assistir, mas você percebia que o personagem, o protagonista, era um homem que a todo tempo ele se sacrificava por um bem maior, ou seja, isso demonstrava o arquétipo da virtude, demonstrava para essas crianças o que é ser virtuoso e você se sacrificar por algo maior do que você.
E hoje você pega esses desenhos modernos, por exemplo, Bob Esponja, as figuras masculinas são patéticas, são estúpidas, fazem baboseiras e não tem nada de virtuoso, não ensina nada para a criança. A gente percebe isso nos detalhes, como você disse. E outra coisa que me chamou a atenção também é aquele conceito, eu queria que você falasse sobre isso, você começou a falar, mas você destrinchar um pouco mais, dessa engenharia social em todas essas camadas mercadológicas, digamos assim. Sim. Por exemplo, um autor da escola de Frankfurt, de Horkheimer, ele traz aquela ideia da indústria cultural, que a gente percebe muito no Ocidente, ou seja, o aparelhamento dessas forças mercadológicas de Estado, implementando ali, nas entrelinhas, uma engenharia social. Na sua opinião, o quão isso é prejudicial para a sociedade? Porque você falou assim, olha, o homem, ele está perdendo seu protagonismo para... Não tem problema a mulher ter seu protagonismo. O problema é que o homem não está tendo o seu protagonismo. Qual o problema real para a sociedade uma situação dessa, onde os papéis se invertem? A mulher tomando o espaço do homem e o homem cada vez mais acovardado, mulheres dizendo que não precisa de homem para nada, homens que a todo momento fugindo de responsabilidades. O quão ruim isso é para a sociedade? Você falava dos desenhos, você falou do Dragon Ball, e eu tenho dois desenhos da minha infância que me marcam muito. Thundercats e He-Man. E o He-Man, mais do que o Thundercats ainda, o He-Man tinha aquela história de ele ser frágil, embora ele era um cara forte já, mas o Adam, né, que era o príncipe, ele era um cara forte, mas ele era um cara mais bobo, vamos dizer assim. Ele não era um herói, ele era um príncipe. E ele se tornava o He-Man. E ao final de todo o desenho, aparecia uma moral, né? Ele ensinava uma moral para nós crianças ali. Então essa virtude era ensinada. Quando você fala, por exemplo, dos personagens hoje, dos desenhos infantis, todos eles, você falou do Bob Esponja, que é um personagem mais afeminado, mais abobalhado, como você mesmo disse, patético até. Ele não faz nada que seja construtivo, que seja bom, que seja virtuoso, que te leve a uma busca por uma virtude. Os nossos heróis antigamente, né? A gente tinha histórias de heróis antigamente. Hoje as histórias, os livros, eles não têm essa preocupação, né? Quando você pega um livro infantil hoje, um livro infanto-juvenil, não existe uma figura de homem, existe uma figura de um menino abobalhado, um adolescente. Os protagonistas são meninos, adolescentes, bobos, frágeis, fracos, né? Então, isso traz implicações? Com certeza. Quais implicações? Uma sociedade precisa de homens. Eu vou te responder isso com um exemplo. Uma pessoa, uma mulher, estava reclamando dos homens, né? Que não precisava de homem, que homem é tudo igual, que homem não presta, que homem é isso, que homem é aquilo, que citou ali vários, vou usar o termo, discursos de ódio, né, para os homens, vociferou várias coisas contra os homens. E aí ela estava com uma amiga no carro. E aí essa amiga, ela estava chegando no condomínio, que estava construindo a casa dela, né? E lá só estavam trabalhando, adivinha? Pedreiros, auxiliares de pedreiros, né? Serventes, enganadores e tudo mais, todos homens. E aí ela disse, olha amiga, que curioso. E ela, o que é curioso? Sua casa está sendo construída, né? Ela está terminando aqui o condomínio. Interessante, não tem uma mulher. Aí ela parou e falou, não entendi. Você falou mal dos homens o tempo todo no nosso trajeto até chegar aqui, mas são eles que estão construindo a sua casa, o condomínio. E ela parou e ficou sem resposta, sem argumento. Então veja, a sociedade é construída também pelos homens. Não porque a mulher não possa. Não existe uma proibição de existir pedreiras, caminhoneiras, enfim. Mas culturalmente e socialmente, as mulheres sempre exerceram papéis de cuidado. Esse papel muda na Revolução, nas revoluções, especialmente na Revolução Industrial e tudo mais, quando os homens,
começaram a ir para as guerras e na falta de homens, elas precisaram trabalhar. Se os homens estavam na guerra, quem é que ia trazer dinheiro para casa? Elas precisaram trabalhar. Então, culturalmente, a Ana Campanholo fala muito bem disso, né? Culturalmente, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho não por um desejo, mas por uma necessidade. Não por uma vontade, eu quero trabalhar. Hoje, engraçado, nas redes sociais, as mulheres falam disso, né? Quem foi que inventou que a gente precisava trabalhar? Gente, vamos voltar a esse direito aí. Eu não quero ter esse direito mais não, eu quero ser a mulher troféu. Muitas mulheres hoje estão falando isso. Eu não quero mais, eu quero voltar para casa e ficar lá fazendo bolo para meu marido chegar. Né? Então isso não foi uma vontade, foi uma necessidade da sociedade. Por que os homens exerciam esse papel de mais pesados? Né? Porque o homem nasceu para levar pancada. É para isso que a gente nasceu. O problema é que hoje em dia os homens estão tão fofos, né, que eles perderam essa noção de que eu preciso me sacrificar e proteger. Por que eu levo peso? Porque a minha esposa pode levar peso, ela tem total capacidade para isso. Algumas mulheres, inclusive, são mais treinadas do que muitos homens, porque elas já fazem academia há muito tempo, enfim, ou gostam de cuidar do seu corpo. Mas porque existe ali uma figura masculina, eu não vou permitir que a minha esposa faça isso. Por quê? Porque eu estou aqui para protegê-la. Eu estou aqui para fazer com que os fardos dela sejam mais leves. Então, se você não tem isso, se você não tem esse papel de proteção, se você não tem esse cuidado, se você não se coloca nesse lugar, há um problema severo para a nossa sociedade. Os homens vão ficar cada vez mais acovardados dentro de casa e quem é que vai protegê-las? Quem é que vai fazer com que as mulheres fiquem protegidas, a salvo? Hoje os homens estão sendo vistos pela sociedade, pelas mulheres, e a engenharia ajuda muito, a engenharia social ajuda muito isso, construindo essa figura do homem como um abusador, como um algoz, como algo ruim. Então hoje as mulheres enxergam os homens como potenciais algozes. Então eu não quero um homem perto de mim, por quê? Porque o homem vai muito possivelmente me abusar, vai me estuprar. E a gente não tem ajudado muito, claro que não. Os homens estão ficando cada vez mais frágeis, com a cabeça cheia de pornografia. Então eles querem isso, eles começam a ficar realmente potenciais abusadores, os maus homens, obviamente. Eu estou falando desses maus homens. Então isso reverbera na sociedade de forma absurda. Porque quem é que vai construir? Quem é que vai proteger? Quem é que vai fazer com que o cuidado da mulher aconteça? Não vai ter. Elas vão ficar tendo que cuidar de si mesmas. E o homem, claro, obviamente, perde o papel. Porque a gente precisa entender, quando a mulher faz alguma coisa, ela faz muito bem feito. Se a mulher tiver que proteger, ela vai proteger muito bem feito. Se a mulher tiver que fazer o papel de homem, ela vai fazer bem feito. Né? A mulher é mais delicada para isso, inclusive. Mas o homem vai perder a sua função. Né? Hoje nós estamos cobrando dos homens que eles sejam homens, mas como é que eles vão ser homens se eles não sabem fazê-lo? Como é que se ensina a ser homem? Um amigo meu, o Wilson, que eu falei no começo, ele tem uma entrevista em que ele diz: nós somos uma geração que não aprendeu a fazer nada. A gente não aprendeu a fazer nada. A gente faz tudo meio que, né, como a gente diz aqui, nas coxas. Ninguém ensinou a gente a trabalhar, ninguém ensinou a gente a casar, ninguém ensinou a gente ser homem, ninguém ensinou a gente a ser mulher. A gente foi se fazendo. A nossa geração se fez. Não teve um cuidado, um preparo. As pessoas não falam sobre como é se casar. Os cursos de noivo hoje não falam sobre o papel de homem, o papel de mulher, cuidado, proteção. Não falam sobre provisão, não falam sobre nada disso. O papel do homem é prover. E prover não é trazer um salário mínimo para casa, não é trazer um valor X para casa, é prover toda a condição para que exista nutrição naquela casa. Nutrição emocional, nutrição financeira, nutrição de um lugar confortável, né, de um lugar seguro, aconchegante. Né? A mulher pode colocar ali as coisas no lugar, organizar, arrumar, mas é o homem que provê o que seja necessário para que essa mulher cuide, arrume, decore.
né? Então, é preciso entender isso, né? Não é machismo dizer que a base do homem, da sociedade é masculina, não por uma questão de superioridade, mas por uma questão de sacrifício, de servidão. O homem está na base da sociedade. O homem é a base da sociedade porque ele sustenta. É como Atlas, né? O Atlas carrega o mundo nas costas. O homem é Atlas. O homem deve carregar o mundo nas costas para tornar o fardo leve para as mulheres e para os seus filhos. E isso não diminui a mulher, né? Exatamente. Isso não é uma diminuição da mulher. Se a gente fosse pensar nisso, seria uma diminuição do homem, né? Ou seja, eu me coloco de modo humilde na base. Eu sou o alicerce. Alguém lembra? Quando está aqui, né? Nós estamos nesse prédio. Alguém lembra que tem alicerce aqui? Alguém lembra que tem uma fundação? Não. Ninguém lembra. A gente sobe escada, desce escada, tem piso, a gente pula aqui e a gente se sente seguro nesse prédio. Por quê? Porque tem um alicerce bem feito. O homem é o alicerce. Ninguém lembra que um homem existe. Mas é para isso mesmo. É para receber pancada. A gente não fica, cuidado, tem um alicerce ali embaixo. Não. Se fôssemos falar sobre diminuição, aqui falando sobre humildade, a coisa deveria ser, né? O chão é o homem. Nessa analogia, o chão é o homem. Que faz com que as paredes sejam erguidas, que faz com que o chão seja seguro e sustenta. O homem sustenta. O homem é o alicerce da sociedade. Não por uma questão arrogante, mas por uma questão servil, de servidão, de ser aquele que vai sustentar, segurar, de ser a coluna. É o sustento mesmo da casa. E enquanto a mulher vai ser o cuidado, vai ser protegida, justamente por conta disso. Você falou a questão, contrasta justamente o que você falou anteriormente. O homem, ele está nesse papel de servidão, de servir, e hoje é o contrário, ele quer ser servido. Exato. Ele não quer se sacrificar, ele espera, eu vejo muito, muito bem isso, ele espera o sacrifício alheio, ou seja, ele espera que sua esposa se sacrifique em nome dele, mas aí não retribui com o mesmo sacrifício. Então é um puro suco de egoísmo, né? De achar que ele é melhor do que a sua companheira. Eu queria lhe questionar, Igor, na sua opinião, se existe outro fator para essa feminilidade do homem, essa fraqueza do homem, esses vícios masculinos, se ele tem um fator também geopolítico. Porque, como aluno do professor Olavo, ele dizia muito sobre existir 3 eixos de poder hoje no mundo, que é o eixo sino-russo, ou seja, asiático ali, juntando Rússia e China, o eixo árabe, né, os muçulmanos, e o eixo ocidental. A gente percebe que esse processo de engenharia social, ele está super alavancado, avançado aqui no Ocidente. Em detrimento, e fazendo contraste com essas outras esferas de poder, o homem sino-russo, a gente percebe que existem políticas lá justamente de masculinizar cada vez mais esse homem. Ou, por exemplo, os muçulmanos, a prática cultural deles é ter muitos filhos, é o homem ser o grande provedor. Sim. Então, você acredita que existe um fator geopolítico e também nessa engenharia social aqui no Ocidente? Com certeza. A sociedade ocidental, ela é mais fragilizada. Né? A sociedade ocidental chega mais para nós, inclusive, essa questão. Né? Isso chegou para nós muito mais forte. Né? Claro que a cultura, né? O aspecto cultural chega muito para nós, porque a gente tem aí questões muito importantes para que esse homem ocidental ele fique fraco. Né? Isso não chegou tanto lá. Essas coisas não chegam tanto lá. Aqui a gente recebe muito isso. A gente recebe muito esse enfraquecimento, essa feminilidade, vamos dizer assim. E acho que, com certeza, isso contribui para que nós sejamos os mais enfraquecidos. Pegar aqui e também tem uma questão da desmoralização. Né? A nossa sociedade, cada vez mais Europa, Américas,
ela também tem se descristianizado, né? E pode parecer bobagem, pode parecer uma coisa, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque quando você vê ali, por exemplo, no Oriente Médio, etc., a religião é o sustento deles. O Alcorão, as leis morais e religiosas, elas são o sustento da sociedade. Hoje, qual é o nosso sustento? Porque, em tese, as nossas leis são baseadas na fé, na religião. Você pode não gostar, você pode não querer, mas o nosso código penal, o direito é baseado numa moral cristã. Se você tira isso, da sociedade, o que fica? Quando você, por exemplo, pega o papel do homem dentro de uma perspectiva cristã, é muito bem marcado o papel de homem e papel de mulher. E aqui eu não estou falando de tarefa, que a gente às vezes confunde papel com tarefa. Hoje tem muito isso circulando, né? Homem não pode lavar prato porque perde energia masculina. Homem não pode limpar a casa porque... Eu não estou falando de tarefa. Tarefa doméstica é outra coisa. Tarefa doméstica é o que funciona para vocês. Se a mulher quer cuidar da casa inteira, não quer que o homem cuide, beleza. Isso funciona na sua família, ótimo. Eu não estou falando de tarefa, estou falando de papel, de missão. Missões masculinas e femininas estão muito bem marcadas. Quando você percebe que Europa e Américas estão se descristianizando, isso é proporcionalmente, isso é proporcional. Também acontece um enfraquecimento moral do homem. O homem perde a sua virilidade. E hoje, virilidade é sinônimo de machismo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem uma perca, óbvio, uma perda, mas aqui nós estamos falando sobre quando o homem perde o transcendente, a visão transcendente de si mesmo, perde o propósito, a missão, o valor, sentido, obviamente, ele perde o norte. E aí ele fica frágil, porque ele não sabe o que fazer da vida dele. Eu recebo adolescentes de 15, 16, 18 anos, quando eu pergunto assim, o que você quer fazer na sua vida? Não sei. Quais os planos que você tem para sua vida? Não sei. Mas assim, você está na faculdade. O que você quer fazer na faculdade? Não sei. E o problema é que é ensinado para esses adolescentes que está tudo bem, né? Exato. Antigamente a gente queria trabalhar junto à faculdade, quando é permitido, né? Porque às vezes a faculdade não deixa a gente poder trabalhar. Mas os nossos pais trabalhavam desde 12 anos, 13 anos. E aí o que acontece? Os nossos pais já falam o quê? Não, eu quero que você estude. Hoje os meninos de 18 anos, eles não pegaram em nada de trabalho. Se você falar assim, já tive pacientes que falaram assim, eu queria ser jovem aprendiz. E o pai é quem disse, não, pelo amor de Deus, não quero que ele faça nada, eu só quero que ele estude. Então, também tem essa desmoralização do trabalho, do valor do trabalho, etc. Então, assim, se desmoraliza, o homem fica totalmente frágil, e a gente percebe que o Ocidente está descristianizado, né? Ele perdeu total essa questão do transcendente, né? A Europa está cada vez mais vazia de significado, de sentido, de símbolos religiosos, daquilo que é moralmente necessário. E, obviamente, somos nós que somos mais frágeis. Porque eu acho, de fato, que no sentido geopolítico e religioso também, nós estamos sendo os mais afetados. Porque cada vez mais o homem perde o valor de si. E quando eu falo de homem, eu não estou falando só do homem, o gênero humano, eu estou falando do homem masculino, né? O homem. Ele perde o valor de si mesmo. E quando ele perde o valor de si, o propósito de si, ele não sabe fazer o que está fazendo. Ele se casa, mas não sabe o que é casamento. Ele tem filho, mas ele não sabe o que é ser pai. Porque fazer filho, cachorro também faz. Um cachorro faz filho adoidado. Um cachorro de rua tem filho... Mas gerar é diferente de cuidar, de criar, de educar uma alma imortal. Os homens não sabem o que é isso. Os homens não estão interessados em criar almas imortais. Não estão, porque isso exige sacrifício.
né? Eu li uma notícia recente que o dono de uma das redes sociais mais famosas do mundo, ele disse que tem mais de 1.000 filhos espalhados no mundo inteiro. Por quê? Porque ele doou esperma. Ele é pai. Mas ele é pai? Não. Ele gerou filhos na barriga de um monte de mulher que fez inseminação artificial, usou de recursos artificiais para gerar filhos. Mas ele não é pai. Ele não é pai. Então, ter 4, 5, 6, 10, 15 filhos não te faz pai. Não te faz pai. A gente falava de paternidade, né? Não te faz pai. Então, isso também é uma crise moral. Porque os homens não estão sabendo ser pais, geram filhos também vazios, e aí, obviamente, a roda, o carrossel não para de girar, né? Então, você tem filhos que vão ser pais, que vão gerar filhos vazios, e aí temos uma crise moral. Ocidental, basicamente. O Ocidente está em crise. Uma crise da masculinidade. Uma crise dos homens, assim. Os homens estão cada vez mais frágeis e descristianizados, perdendo valor moral, perdendo o valor do propósito, do sentido de si mesmos e, obviamente, de todo o restante, trabalho, vida familiar, enfim. Igor, excelente bate-papo. Tem uma águazinha, um cafezinho, se você ficar servido. Você está nos assistindo, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, não se esqueça de dar um like, não se esqueça também de deixar sua mensagem, que isso ajuda bastante no nosso engajamento. E continuando nosso bate-papo aqui, Igor, você falou sobre o valor do trabalho, eu achei interessantíssimo a questão do jovem, porque hoje também se vende que você tem que ser feliz no trabalho, que o trabalho tem que te satisfazer, o que também vai de contra com essa ideia de sacrifício. Sim. Porque, vamos lá, como é vendido que você tem que ser feliz com o trabalho, tem que ser lindo, os jovens meio que não querem. Não. Por quê? Porque a maioria dos trabalhos não são... Deixa eu dar um choque de realidade. A maioria dos trabalhos não vai te deixar realizado e feliz o tempo inteiro. Por mais que você trabalhe com o que você gosta. Exato. É sacrificante em si mesmo. Sim. Você tem que trabalhar, você tem que labutar, resolver problema, pagar boleto. É isso que faz parte de ser homem. E os jovens meio que isso é como se fosse o satanás para eles. Eles correm disso. Esses dias eu estava vendo uma filósofa, se não me engano. É uma entrevista até mais antiga, assim. E ela dizia assim, hoje é muito difícil fazer com que o jovem se sinta realizado. E aí o entrevistador, que inclusive era o Marcelo Taz, ele perguntava, então você acha mais fácil forçar o adolescente ou o jovem a uma profissão que ele não goste do que incentivá-lo a ser feliz? Ela, sim. Porque ser advogado é possível. Ser médico é possível. Você faz uma faculdade de medicina por 5, 6 anos, vai para a residência, fica ali algum tempo, faz uma especialização, etc, etc. Você consegue ser médico. Você consegue ser advogado fazendo tantos anos de curso, etc, passando na OAB, você consegue ser advogado. Como é que eu consigo ser feliz? Como é que eu ensino para o meu filho ser feliz? Não tem como ensinar a ser feliz. Ser feliz é um conceito abstrato. Ser feliz é um resultado de um processo dolorido, muitas vezes. Ser feliz, a gente precisa entender, e eu gosto muito desse conceito, que é de um amigo, ele diz que felicidade é a sensação plena de que você está no lugar certo, fazendo o que é certo, no momento em que você chegar, em que a morte te encontrar. Se hoje a morte me encontrasse, eu estaria no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, eu estaria fazendo exatamente o que eu nasci para fazer. Não essa coisa vocacional que está do papo de coaching, não. Como esposo, como pai, como psicólogo, olhando para a minha vida hoje, aos 31 anos, eu estaria fazendo exatamente o que eu preciso fazer? Eu estou cumprindo o meu dever? Então eu posso dizer que eu sou feliz. Igor, e também voltando àquela questão da Europa e como o grande berço civilizacional do Ocidente, e como está tendo como você trouxe muito bem, tanto homens muito fracos, não existe mais a ideia de casamento, a fuga do sacrifício e uma islamização, um estado bem avançado da Europa. Sim. Inclusive tem um dado que eu achei assim, estarrecedor, que em 2019, a maioria, existia o nome mais comum dado a bebês em Berlim, que é a capital da Alemanha, era Mohamed.
Então, para você ter ideia do nível de islamização que está a Europa. E qual é o extrato disso tudo? Na Islândia mesmo, não existem mais pessoas, por exemplo, eu trazendo essa questão da fuga da responsabilidade, novamente esse tema, a fuga da responsabilidade, a fuga do sacrifício o tempo inteiro dos casais, na Islândia não existe mais pessoas com síndrome de Down. Porque todas essas pessoas, todos esses bebês são identificados no útero e são abortados. Na Alemanha, a população com síndrome de Down caiu na casa dos 90%. E isso começa a gente perceber essa engenharia social e o quanto ela é desumana. Sim. Quanto que ela essa fuga de responsabilidade. Esse desejo por prazer, ele é levado a um exponencial tão grande que a própria vida humana já não é mais relativizada, já não é necessária. Eu queria que você tratasse esse tema, o aborto. Porque o aborto, ele tem a ver muito com o que a gente está falando aqui o tempo todo. Como esses casais não querem responsabilidade, como essas pessoas só querem prazer o tempo todo. Então, um bebê, ele não é mais importante do que o meu prazer, não é mais importante ele atrapalha. do que a minha vida, ele atrapalha. Você como psicólogo, como você vê essa questão? Veja, você falando sobre o aborto, sobre a fuga da responsabilidade, os casais hoje, eles não estão preparados, nem cognitivamente, né, emocionalmente, mas também eles não estão sendo incentivados pela sociedade. Eu sou pai de 3 filhos, né, Benjamin, Kiara e Teodoro. Eu tenho um amigo que tem 6 filhos. Né? Algumas referências hoje que nós temos hoje na filosofia, na psicologia, enfim, tem 7, 8 filhos. Existe um casal que ficou muito famoso na internet que tem 12 filhos. Né? Mas não são incentivados. Os adolescentes, os adultos, inclusive, né? A gente brinca, né? Os adultescentes, né? Ou seja, que não são nem adultos nem adolescentes, os adultescentes, que é o que a gente chama de geração canguru, né? Porque eles ainda estão na bolsa dos pais, né? Eles não querem ter filhos. As casas, vamos pegar aí casa. Procure uma casa que tenha 3, 4 quartos hoje aqui, no nosso território. Procure uma casa que comporte uma casa com pelo menos 3 filhos. Procure uma casa que seja construída com espaço para que as crianças brinquem. Procure uma casa que está sendo confeccionada pelos grandes nomes da engenharia civil da cidade. Procure uma casa solta ou de condomínio, prédios, apartamentos, etc., que seja preparada para receber pelo menos 2 crianças. Não estou falando de dormitórios, eu estou falando de criança que brinca, que corre, que quer espaço para brincar. Não tem. Não tem. Os condomínios são enormes, tem muita coisa para se fazer, mas dentro de casa, as crianças não têm espaço. A criança cresce em casa. Enclausurada. Enclausurada. E aí você vai pegar uma criança, você vai ter um filho, 2 filhos no máximo. 2 filhos no máximo. Por quê? Porque filho atrapalha a vida. O filho atrapalha a vida. E atrapalha mesmo algumas coisas. E a gente precisa falar isso com muita sinceridade. Vinícius, você tem filho. Você pode fazer tudo o que você quer agora? Não dá. Né? Eu sempre falo desse caso, mas teve um ator que abandonou a esposa no puerpério porque ele não tinha tempo para ler. Ele depois percebeu que a declaração dele foi muito pesada, o comportamento dele foi inadequado, aí ele pediu perdão para a esposa, eles voltaram, enfim. Mas fato é que ele falou que ele não estava tendo tempo para pensar em si mesmo. Ele não estava mais se reconhecendo. E a gente precisa entender que casamento e paternidade tem esse cunho de deixarmos de sermos nós mesmos. Como assim, Igor? Então é perder a individualidade? De algum modo, sim. Porque no momento em que você se casou, no momento em que eu me casei, nós deixamos de ser Vinícius e Igor. Nós passamos a ser um com as nossas esposas, respectivamente. Nós passamos a viver em unidade. Então é óbvio que, apesar de sermos pessoas diferentes, nós temos uma unicidade. Nós somos um membro de um corpo, que é a família.
Então, obviamente, quando eu penso em viajar, eu vou precisar economizar quanto, ou vou precisar parcelar quantas vezes para eu conseguir levar todos os meus filhos em uma viagem. Às vezes eu não vou poder levar todos de vez, eu vou precisar levar só um. Por exemplo, viajamos recentemente, nós não tínhamos condições de levar os 3. Nós tivemos que levar o mais novo, né, de 1 ano, porque ele não pagava ainda. Então, não tinha passagem para ele. A gente só pagava as nossas 2 passagens, meu e da minha esposa, tudo certo. Mas para a gente poder viajar todo mundo junto, a gente tem que entender para onde a gente vai. Que o que a gente vai fazer, obviamente, não vai fazer... A gente não vai fazer os roteiros que a gente queria. Isso, de alguma maneira, atrapalha. Mas isso são renúncias necessárias, naturais. Mas as pessoas não querem mais isso. Por isso que é tão mais fácil cuidar de planta. Por isso que ser pai de pet e pai de planta está muito mais fácil. Você cria gato. Se você pegar o gato e botar na casa de uma pessoa, ele vai se cuidar sozinho. Ele vai se criar sozinho. Porque gato é muito livre, né? Ele vai lá, come, ronrona pelos cantos da casa, fica ali se esgueirando pelos móveis e acabou. Um cachorro vai dar um pouco mais de trabalho, tem que ter um pouco mais de cuidado ali com ele, mas ainda assim você pode deixar na casa da sua sogra, da sua mãe. É mais fácil deixar, ou até mesmo agora existem hotéis, né, para pet. Então agora você leva o seu animal de estimação para um hotel e ele fica ali, você paga a diária dele, ele fica ali enquanto você viajar. Sendo cuidado, tratado, tem spa agora para pet. Esses dias eu estava andando numa loja de departamento e achei interessante, eu vi uma roupinha e eu achei bonitinho, tá, que legal, tava uma roupa de herói, pensei em comprar pro meu filho. Aí quando eu olhei pro lado, tinha um mordedor. Falei, ué. Aí do outro lado tinha aqueles, eu não sei como é que chama, aquelas caminhas, né? Falei, ué. Quando eu olhei pra cima, tinha assim, espaço pet. Falei, caramba, tem roupa agora pro pet. Então, para o filho, te custa. Custa porque é uma educação. Você não precisa educar um cachorro. Você precisa adestrar um cachorro. Adestrar um cachorro é fácil. Cria um filho com vontade própria, com personalidade, com temperamento, que vai exigir que você saia do seu egoísmo. Falava com minha esposa esses dias, falou assim, a parte mais difícil de ser pai não é acordar de madrugada, não é você ter que educar, ensinar, responder todos os porquês. Meu filho mais velho está na fase dos porquês, ele está chegando aos 5 anos, então, pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Pai, por que aquilo? Pai. E eu tenho que ficar ali respondendo o tempo todo. Não é a parte mais difícil, a parte mais difícil é você, de algum modo, perceber que as coisas estão fora do seu controle. Eu não tenho o controle do meu filho. Eu educo meu filho, óbvio, mas eu não sei para onde ele vai dar. Eu não consigo mensurar. Daqui 20 anos meu filho vai estar fazendo exatamente isso aqui. Como é que eu posso precisar disso? Não sei. Eu posso educá-lo perfeitamente. A melhor educação, os melhores colégios, uma cultura clássica, posso ensiná-lo no trivium, quadrivium, eu posso fazer com que ele só escute Mozart e Bach, posso fazer homeschooling com ele. Em algum momento ele vai se ver livre de mim. E aí? Quando ele escolher, por livre e espontânea vontade, talvez ele escolha tudo diferente de mim. O que eu vou fazer? Eu dizia, não ter controle sobre algumas coisas é o que mais dói. Não sei. Quando você tem tudo muito controlado, eu não preciso. Eu não preciso ter essa exigência moral. Se você pegar ali algumas páginas e ler 5 comentários, bastam 5. Pega 5 posts assim, você vai ver vários comentários ali dizendo, é por isso que eu não quero ter filho, é por isso que eu não quero ser mãe, é por isso que eu não quero ser pai, porque filho custa muito caro, filho é muito gasto, ou seja, uma mentalidade totalmente materialista. De outro ponto, mas eu não quero ter filho porque eu não vou ter mais tempo para mim. Então é uma mentalidade totalmente egoísta e hedonista, ou seja, o meu prazer é quem conta.
A gente ouve muito isso até hoje, mesmo tendo 3 filhos, a gente fala, mas já parou, né? Porque como é que vai fazer com tanto filho? Como é que vocês vão fazer para viajar? Eu falo, meus filhos nunca me impediram de viajar. Nunca me impediram de curtir praia, nunca me impediram de fazer nada. Nunca me impediram de fazer nada. Mas é essa mentalidade de que filho atrapalha, então é melhor não fazer. Porque tudo o que me exige algo, eu corto. Então, essa mentalidade da Europa e tudo mais está acontecendo exatamente isso. Filho atrapalha, o filho vai me tirar minha liberdade, o filho... Imagina um filho com algum desenvolvimento atípico, né? Filho com desenvolvimento atípico, ele vai custar muito. É neuropsicólogo, são terapias, fisioterapias, enfim. Como é que eu posso fazer? Se um filho com desenvolvimento natural, normal, típico, ele custa, imagina um filho atípico, imagina um filho autista, imagina um filho com síndrome de Down. É claro que essa vida é, de alguma maneira, diminuída, vale menos, né? Então, se eu vou ter um filho com síndrome de Down, é melhor cortar logo agora. Porque imagine os... E aí volta uma visão materialista. Imagine os gastos de um filho atípico. Imagine quanto custa um filho, uma escola para um filho autista, um filho com síndrome de Down, um filho assim. As pessoas começam a querer cortar, limar. Não vamos querer isso não. Excelente, Igor. E você trazendo todos esses pontos, a gente demonstra bem, validando o que a gente falou anteriormente, né? Você vê, toda essa questão da vida mesmo, ela é reduzida à questão econômica. Quando a pessoa fala assim, mas ter filho é muito caro. Sim. Então, ou seja, dinheiro é mais importante do que uma vida, aí a gente está na questão filosófica da coisa, né? Exato. E aí, quando você falava do aborto, por exemplo, né, o aborto, ele é uma questão... Eu falo assim, como psicólogo, inclusive, né? A gente fala tanto da necessidade, e hoje, depois da pandemia especialmente, a gente fala tanto da questão da saúde mental, e além da questão materialista, né, você fala, uma das justificativas do aborto é dos danos psicológicos que se dá às mulheres, etc. Né? Eu falo assim, mas você fala tanto sobre saúde mental, sobre popularizar a saúde mental, sobre tornar a saúde mental popular, acessível às classes, vamos dizer assim, mais pobres, aqueles menos favorecidos, etc. Por que ninguém investe nisso? Porque, veja, vamos trazer danos psicológicos. Um filho traz danos psicológicos. Imagine um filho fruto de um aborto, como foi falado. Mas cadê a hora de os conselhos da psicologia, os terapeutas e psiquiatria e tudo mais se unirem e falarem, não, vamos popularizar isso aqui. Quando houve o desastre do Rio Grande do Sul, quantos psicólogos se disponibilizaram a atender gratuitamente as pessoas que estavam sendo afetadas pelas enchentes? Onde estão os aparelhos sociais que promovem isso? Assistência psicológica às mulheres vítimas de estupro, vítimas de abuso, que estão gerando filhos indesejados. Onde estão essas assistências? A gente fala muito da questão do físico, do corpo, medicina e tudo mais, mas e assistência? Então, a gente fala muito sobre ser a favor da vida, a dignidade da vida humana, sobre os direitos humanos, sobre sermos favoráveis à vida e sermos contrários a todo tipo de tortura e violência. Isso é o que está no conselho. Isso é o que está no código de ética. Cadê? Nessa hora. Então, a vida humana é reduzida ao meu querer. Eu ouvi de uma deputada esses dias. Qual a diferença da vida do meu filho? Ela estava grávida na época e estava defendendo o aborto. E as pessoas começaram a perguntar, por que você não aborta? Né? Aquela coisa meio extremista que às vezes aparece na internet. Porque eu quero ter o meu filho. Então, a vida que está no meu ventre vale mais porque eu quero. A vida do seu ventre que foi estuprada vale menos. Não é vida, porque você não quer que seja. Porque eu entendo que se eu não quero, então não preciso ter. Se eu não gosto, eu não preciso fazer.
Por isso que os jovens estão assim, né? Eu não gosto, não preciso fazer. Ah, você não quer ir para a faculdade hoje, filho? Não vai. Você não quer trabalhar, não? Você quer que o papai cuide de você o tempo todo? Tudo bem, filho. Os homens estão ficando até os 40 anos dentro de casa. Os nossos avós saíam aos 12 anos. Aos 16 já estavam tendo filho. Casados. Não estou falando de gravidez da adolescência, que o menino não se responsabiliza pela mulher, não. Com 18 anos, o homem já tinha pelo menos 3 filhos. Trabalhava na roça. E tinha dinheiro. Já tinha comprado a casa com 20 anos. Tudo bem que hoje, né, os valores aumentaram absurdamente. Mas antigamente tudo era... O nosso avô, o nosso bisavô tinha carro, tinha uma motinha, uma bicicletinha que ele saía para todo lugar, uma casinha onde ele morava, um pedacinho de terra onde ele colhia e plantava. Tinha filhos. Hoje a gente não quer mais isso. Hoje, com 25 anos, a gente ainda está pensando em fazer uma pós-graduação. Ah, eu vou fazer um mestrado, etc. Depois eu vou viajar. Depois eu vou curtir minha vida. Eu vou casar, vou curtir minha vida, eu vou viajar. E depois eu vou ter... Aí eu vou ter filho. Aí as mulheres com 35 anos, 36, 40 e poucos querem ter filhos. Ai, a biologia não ajuda a mulher. Eu já ouvi isso, que a biologia é machista. A biologia favorece o homem. A biologia é sexista. Tem uma autora aqui, feminista, Margaret Sanger, ela fala que a gravidez é uma espécie de violência contra a mulher. Sim. É o nível de abstração perversidade. E abstração da realidade, né? É porque a gente... É uma perversão porque eu digo... A perversão é quando você conhece a realidade e você deliberadamente quer mudá-la. Isso é perversão. Uma pessoa pervertida, ela pega a realidade e muda. Então é uma perversão. É você olhar e falar assim... O Owen dizia isso, né? Eu olho o nome da coisa e eu mudo o nome da coisa para eu favorecer o meu discurso. Então, gravidez é violência. E quando você vai olhar, é uma violência contra a mulher mesmo. A mulher sofre, a mulher ali está sentindo dor. Mas que coisa que a gente faz hoje que não exige de nós uma renúncia? Para estar aqui, eu tive que fazer algumas renúncias. Para você estar aqui, você teve que fazer renúncias. Para esse vídeo ir ao ar, alguém vai precisar ficar editando esse vídeo. E isso vai exigir dele uma renúncia de algum tempo de edição. Se ele trabalha, ele vai passar o período dele do trabalho, quando ele chegar em casa, ele vai fazer isso. E aí, se ele tem um prazo para entregar, ele vai precisar correr com esse prazo. Então, peraí, o vídeo vai sair tal dia no ar. Então, eu vou precisar renunciar um pouquinho do meu tempo, me dedicar um pouquinho mais a esse vídeo, para ele sair. Entende? Tudo exige renúncia. A renúncia do corpo é uma delas. E aí a mulher fala, mas é tão fácil ser pai. Não é. Eu ouço muito isso. Igor, eu queria ser pai. Porque pai é muito mais fácil. A mulher dizendo, né? Eu queria ser pai porque pai é muito mais fácil. O pai, de verdade, ele sabe quantos sacrifícios ele faz para ser pai. Porque é aquilo que que eu falo e estou voltando a falar. Fazer filho é uma coisa. Fazer filho é uma coisa. Ser pai exige renúncia. Ser pai exige ausências físicas. Por exemplo, quando eu estava me arrumando para vir, meu filho falou assim, papai, você pode brincar comigo? E eu disse, filho, papai agora vai trabalhar. E aí ele disse, mas eu queria que o senhor brincasse comigo. Eu falei, mas eu prometo que quando chegar em casa, eu vou brincar com você. Quando eu vou para o consultório, eu vou atender, às vezes até 8, 9 horas da noite. Meu filho fala, eu não vejo meu filho, ele fala, mas você vai trabalhar até de noite? Eu falei, é. Ele me pergunta, quantos pacientes você vai atender hoje? Aí eu falo, eu conto com ele. Aí ele, mas aí eu vou estar dormindo já. E às vezes eu vou precisar renunciar disso. Renúncia. Minha ausência ali em casa não é uma ausência no sentido de uma lacuna, um buraco, um vazio. Quando eu não estou em casa, os meus filhos pensam em mim, os meus filhos sabem que eu não gosto de alguma coisa, os meus filhos sabem das regras que eu deixo em casa, os meus filhos me obedecem mesmo quando eu não estou presente. Eu estou sendo sentido ali em casa. Isso não é ausência, mas isso me causa uma renúncia. Está longe dos meus filhos. Se eu bem quisesse, Deus sabe, o quanto eu
Quando posso, estou em casa. Vou atender online. Tem um buraco na minha agenda de 3 às 4. Então eu posso vou pegar o carro, vou pegar o Uber, vou para casa de novo e atendo lá no escritório 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, eu vou pegar o restante, mas eu estou em casa. Falava isso para você antes. Então, assim, quando eu posso, eu estou em casa. Então, são renúncias que o pai faz também, né? De chegar em casa cansado e ainda ler história, ainda botar no colo, ainda botar para dormir, ainda cuidar da casa porque a esposa está cansada. São exigências, são renúncias. Um pai presente, intencional, ele está cansando mais ainda para que a sua esposa descanse, para que os seus filhos descansem. Isso é intencional, isso é ser um homem presente, não é? Que exige renúncia tanto quanto a mulher, que muitas vezes vai sentir no corpo as renúncias. O homem virtuoso, ele vai fazer com que ele sinta na alma e muitas vezes no corpo o cansaço físico, o que a esposa sentiu durante os 9 meses de gestação. É isso, é como se o homem quisesse de algum modo gerar o filho, né? Nessa analogia que eu estou fazendo, é como se ele quisesse gerar mentalmente o filho. Não se preocupando com o boleto que vai pagar, se preocupando com a escola, se preocupando com como é que ele vai fazer mais dinheiro, acordando de madrugada e pensando, tendo uma ideia, vou fazer Uber amanhã, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ter que fazer para... Entendi. É como se ele fosse gerar o filho, mas na sua cabeça, no seu coração. Ele vai sendo tomado por aquela paternidade que a mulher, na maternidade, gera no corpo. As dores que ela sente no corpo, ele vai sentir de algum modo na alma. O peso, o cansaço de levar aquela responsabilidade que é duradoura, não é eterna, é longa, né? Porque a gente vai aí se desvincular do filho aos 18, 19, 20 anos. É duradoura, 20 anos com o filho. 18 anos se responsabilizando por uma criança, por um adolescente, um jovem que pode mudar totalmente os seus planos de uma hora para outra. Sim, mas você está gerando no seu coração o que a sua esposa gera durante 9 meses e, claro, durante uma vida, fisicamente, com o tempo dela, com o corpo dela. Então isso precisa ser colocado na nossa cabeça, né? Que é exigente ser pai, ser homem, ser esposo, é exigente, cansa, custa, dói, sangra. Ontem eu fazia essa comparação, né, no meu Instagram. Jesus chorou no Horto das Oliveiras. O homem muitas vezes vai chorar de madrugada também, pensando como é que eu vou fazer isso amanhã, como é que eu vou pagar essa conta que venceu e eu não tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer para... O homem vai sentir esse medo que Jesus sentiu de: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O homem vai dizer: Jesus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, amanhã eu vou ter que acordar às 8 horas da manhã, vou ter que trabalhar. O homem vai sentir o peso no corpo, como Jesus levou a cruz, né? Igor, mas você está falando de religião, eu estou falando de símbolo. Se você não é religioso, o problema é seu. Eu estou falando de símbolo. Para você é só um símbolo. Mas é uma analogia. É uma analogia para o homem. Identificar-se com este homem que sofreu e carregou o peso da humanidade nas costas. Nós carregamos o peso da nossa família nas costas. Isso custa, isso dói. Se você não está disposto a pagar esse preço, dizendo diretamente para você agora, não casa. Está namorando, está noivo, mas não está disposto, separa agora. Aproveita o tempo aí que você tem ainda de desistência, desiste. Se você é mulher e percebe que seu marido, ou seu namorado está assim, o seu noivo está assim, sai fora. Se ele não está disposto a sacrificar, não entra nessa. Você vai sofrer. Você vai sentir isso na pele. Porque é isso. Os homens não estão mais dispostos a isso. Então, é preciso entender que é custoso, é sacrificial. E se você não está disposto a pagar o preço, é melhor não entrar nisso. Boa. Igor, nosso tempo que está dando, gostaria que você disponibilizasse uns 3, 4 minutos para você dar uma mensagem final para esse homem, ou para essa mulher que convive com esse homem, que está atulhado, inundado de vícios, e ele quer, a partir de hoje, seguir uma vida virtuosa. Okay? Qual é o conselho que você poderia dar para esse homem, ou para essa mulher que
tá casada com esse homem. Para você que é homem, eu digo para você, existem 3 P's que são a sua missão principal: provisão, proteção e presença. Você precisa ser provedor, protetor e presente. Se você não está vivendo isso ainda, procure vivê-lo. Procure terapia, se for preciso. Procure orientação. Procure uma orientação de alguém mais sábio que você. Procure alguém que você se identifica, que você se espelha. Procure referências masculinas sadias. Seja protetor, provedor e presente. Para você que é mulher, de algum modo, se responsabilize por este homem. Você é corresponsável por ele. Você não é responsável por ele. Você não é mãe dele. Mas você é corresponsável. A sua mudança e o seu posicionamento estratégico podem fazer com que você tenha um homem melhor na sua vida. Claro que eu estou falando aqui do homem que quer, do homem que está disponível, disposto a mudar. Então você pode mudar a si mesma para possibilitar a mudança do seu esposo, do seu marido. Então se posicione de maneira estratégica para que ele possa mudar e ser melhor. Boa. Pessoal, nosso tempo que já deu, né? Daqui a pouco a gente vai ter o jornal aqui. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos assistiu. Gostaria de agradecer ao Igor. E foi um programa assim, fantástico, vai render muito material, muito conteúdo para as nossas redes sociais. Você que está aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de seguir o @ do Igor lá no Instagram. Como é que é, Igor, o seu Instagram? @psicólogo.igorteles. @psicólogo.igorteles. Tá aí, dado o recado. Igor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi uma aula assim, tremenda para todo mundo que está assistindo, para mim também. Acredito que para os meninos também da produção. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Sou eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal, também você por sua audiência. E até a próxima, se Deus permitir. Muito obrigado.